As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes desde que alcancemos o mesmo objetivo? Afirmou o ativista indiano Mahatma Gandhi. Qual a relação entre a ciência e a religião? O que é religião para as ciências? Vamos matutar sobre essas questões no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando, uma mulher branca, de cabelos cacheados e claros na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa de cor rosa. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. A intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Aline Correia, uma mulher branca, de cabelos curtos e vermelhos, usando camiseta preta e brincos. Vamos matutar com o professor João Oliveira Ramos Neto sobre a relação entre religião e ciência. O professor João é da área de História do IFG. E você que se interessou sobre o currículo do professor João, é só acessar o QR Code que está disponível aqui na tela com o currículo Lattes dele. Professor João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para matutar conosco hoje. Seja muito bem-vindo. E a religião e a ciência são consideradas dimensões que se atraem e se repelem por suas naturezas, distinções e visões de mundos científicas, culturais e políticas. Professor João, você pode explicar para a gente qual é a relação entre a ciência e a religião? E também falar sobre o que é a religião para as ciências? Olá, Thalita. Olá, Aline. Cumprimento vocês, cumprimento os telespectadores que estão assistindo, a audiência também no podcast, e aproveito para parabenizar a equipe por esse importante projeto de extensão, de popularizar a ciência, agradecer pelo espaço de estar aqui para fazer, para matutarmos, conversarmos sobre esse assunto que é importante, que é relevante, e acho que é um espaço fundamental para nós divulgarmos a ciência para a sociedade. Então, é uma honra muito grande estar participando como convidado hoje. E para a gente começar a pensar sobre o tema e respondendo essa pergunta, bom, a relação da religião com a ciência, eu poderia resumir aqui, porque é claro que nós não podemos esgotar o assunto, então é importante ficar claro para quem nos ouve, nos assiste, que a gente vai tratar aqui de uma forma resumida. E, aliás, havia me esquecido, peço desculpa, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, estou usando uma camisa preta, atrás de mim tem uma estante com livros e uma parede branca com um pedaço de um quadro de vidro nela. Bom, por muito tempo, a religião foi trabalhada dentro da teologia. E a teologia, o próprio nome já diz, é o estudo de Deus, muitas vezes fica um tanto quanto prepotente. Como assim, estudar Deus? Agora, as ciências da religião é diferente, porque a ciência ela é caracterizada pelo uso da razão e pela objetividade, entre outros aspectos. Então, levando isso em consideração, a ciência da religião ela vai ter como objeto de estudo o sagrado, porque quando você está tratando de dimensões metafísicas, é muito complicado para você fazer as demonstrações que a racionalidade da ciência exige. Agora, quando você recorta como objeto de estudo o sagrado, ou seja, essas manifestações culturais que são a relação dos indivíduos com o sagrado, a prática religiosa, aí é possível de você ter um objetivo, de você ter
aliás, um objeto e então investigar com objetividade e método. Então, a religião, nesse sentido, ela se torna um objeto para o estudo científico, daí as ciências da religião, que usa uma série de métodos e uma série de ferramentas. Então, ela não entra na discussão, vamos dizer assim, metafísica, né, na parte espiritual. Ela vai olhar essa manifestação que é possível de ser recortada e investigada de forma objetiva. Professor João, e são muitos os caminhos para a gente poder compreender, né, essa relação entre religião e ciência. Trata-se de uma relação histórica, secular, produzida e compartilhada pela humanidade, e com as constantes transformações sociais, quais são os retrocessos e também os avanços em relação aos estudos e pesquisas sobre essa relação entre a religião e a ciência? Então, quando a gente fala assim de retrocessos e avanços, são conceitos delicados porque podem trazer implícito o juízo de valor, ou seja, o que alguém vai considerar como retrocesso ou alguém vai considerar como avanço pode ser passível de diferentes interpretações. O que acontece, e aí eu gostaria até de fazer trazer um pouco assim, usar essa pergunta para pensar um pouco essa realidade no Brasil, que é uma percepção que eu tenho, que é o seguinte: em muitos lugares, sobretudo no mundo anglo-saxão e no mundo germânico, a religião se tornou objeto de estudo já há muito tempo, mesmo quando você tem um curso chamado de teologia. Porque, por exemplo, quando você tem universidades como Oxford, Cambridge, você tem o curso de teologia, mas não no sentido metafísico, espiritual, ou no sentido de preparar a formação de um sacerdote para a religião, mas uma pesquisa acadêmica, um curso acadêmico mesmo. Então, como eu disse, o objeto não é Deus ou a divindade ou o mundo espiritual, mas o objeto é o sagrado, a relação das pessoas com o sagrado. Agora, no Brasil, por muito tempo, a gente teve um preconceito da academia ou da ciência com a área, porque no Brasil se popularizou a ideia que o curso de teologia ele é sempre voltado para a formação sacerdotal. Ou seja, a pessoa vai lá estudar, por exemplo, dentro do cristianismo, vai estudar a Bíblia, e dentro do protestantismo, para ser mais específico, vai estudar a Bíblia para ser pastor, e isso seria incompatível com o restante da academia, da universidade. Então, isso começou a mudar recentemente no Brasil, e aí sim eu vejo como um avanço nesse sentido, de que, então, no Brasil a gente começou a ter cursos de teologia, já com esse, não para formação sacerdotal, mas com essa abordagem acadêmica, científica, e pouco a pouco também o público foi percebendo essa diferença. Então, eu vejo nesse sentido um avanço na diminuição desse preconceito de achar que o curso de teologia é exclusivo para a formação sacerdotal e entender que você pode fazer um curso de teologia acadêmico, orientado pelo método científico. E aí eu acredito que seria um retrocesso quando se reduz ou se busca reduzir o estudo da religião ou um curso de teologia somente para a formação sacerdotal, porque daí a gente tem uma série de diferenças, que acredito não é possível tratarmos tudo aqui por questão de tempo, mas existe uma diferença, portanto, entre você fazer o curso de teologia voltado para a formação sacerdotal e um curso de teologia acadêmico com base no método científico de investigação. Então, eu acredito que, guardadas as devidas proporções, nós podemos falar de um retrocesso quando a gente reduz o estudo da religião a uma formação unicamente sacerdotal, e acredito que a gente pode falar de avanço quando a gente entende o curso de teologia, ou quando ele é oferecido
também nessa perspectiva ampla de formação acadêmica, de formação universitária. Estamos matutando, então, com o professor João sobre essa relação histórica da religião e da ciência. Nós precisamos continuar este diálogo, mas no próximo bloco. Voltamos já já. No bloco anterior, dialogamos sobre as características e transformações sociais da relação entre religião e ciência. Agora vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que é Ciência? Meu nome é Diogo Neres, eu sou aluno de Edificações 1 e a minha dúvida é se a ciência e a religião se contrapõem em algum momento. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta clássica, muito importante, uma dúvida que as pessoas têm bastante. E, assim, existem pontos de convergência, mas em algum momento essa convergência, ela acaba e aí a gente tem, sim, pontos de conflito entre a religião e a ciência. É muito divulgado que elas se complementam e não se opõem, mas não é o fato. Em alguns momentos, há sim a convergência, como eu disse, mas em alguns momentos a gente acaba tendo um conflito. Um exemplo disso, muito claro, é quando a gente pensa, e aí eu volto mais uma vez para o cristianismo, que é, inclusive, a religião mais conhecida no Brasil, quando você tem a narrativa de Gênesis sobre a criação do mundo, e em alguns momentos você pode tentar algumas conciliações com a ciência, mas em determinados momentos isso não acontece e aí a gente tem o conflito. O que acontece? A ciência, ela precisa de ter evidências. Então ela trabalha com a racionalidade, através de um método, com o seu objeto de pesquisa. Agora, a religião, ou seja, a fé, ela não precisa de ter esse mesmo rigor. Então, portanto, quando chega num determinado momento que a evidência se esgota, ou seja, quando você não tem evidências suficientes, a ciência para, a religião não. A religião, ela pode continuar sustentando o seu dogma, independentemente de ter ou não essa parte, essas evidências. Agora, existe, por exemplo, algumas religiões, sobretudo o espiritismo kardecista, que usa o lema não é uma religião, é uma ciência. Só que, para a ciência, essa afirmação ela tem alguns problemas. Porque o que acontece? As religiões, elas disputam. E nessa disputa, muitas vezes as religiões buscam discursos para se legitimar, inclusive se legitimar com uma certa superioridade do ponto de vista qualitativo. Então, nesse discurso, dizer não se trata de uma religião, ou de apenas uma religião, mas de uma ciência, é uma tentativa de afirmar uma suposta superioridade daquela determinada religião. Mas para a ciência, por exemplo, o espiritismo não é de fato uma ciência, porque ainda que tenha alguns métodos de investigação, não são métodos totalmente científicos. Então, sim, em algum momento você vai, na religião, carecer de evidências, que a religião não tem problema, mas no caso da ciência, teria. Então, não é em alguns momentos, como eu disse, há essa confluência, mas em alguns momentos não. Em alguns momentos, realmente, há esse conflito entre essas duas áreas. Então, o que também se conhece como sendo campos distintos, ou seja, a religião seria um campo, uma forma de responder, e a ciência, uma outra forma. Porque, como eu disse, na religião, você não tem a necessidade de demonstração como a gente tem no caso
da ciência. E no caso, por exemplo, do espiritismo, que eu usei de exemplo, o espiritismo ele surgiu, esse espiritismo específico, surgiu no século XIX, que foi o século como a gente costuma, o termo é o historicismo, então havia essa a busca da objetividade na ciência, do positivismo. Como eu disse, o tempo não nos permite aprofundar, então eu estou tentando resumir, mas aí, nesse caso, o espiritismo ele surge nesse contexto, daí essa busca por se afirmar como uma ciência, como uma religião racional, porque é o contexto em que está inserido. Mas, como eu disse, para o método científico, não é de fato uma ciência, é uma religião. Então, assim, eu acho que esses são os dois exemplos. O próprio cristianismo ele tem na sua história uma relação muito próxima com a ciência, tanto é que as universidades surgiram na Idade Média, na Igreja, com método de investigação, mas a partir do iluminismo, portanto, houve um rompimento. Então, a universidade começou a investigar, porque na Idade Média, a investigação científica ela estava dentro de um método chamado de escolástica, que era submissa à teologia. Então, a partir do iluminismo, essa submissão acabou e aí passou a ser a igreja não ter o controle sobre o estudo da universidade, o estudo acadêmico, o estudo científico. Então, em alguns momentos, inevitavelmente, há um choque e há afirmações, portanto, em conflito entre a ciência e a religião. Professor João, e com a intenção de ampliar os estudos e pesquisas sobre essa temática, nós indicamos o Núcleo de Estudos da Religião da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais informações podem ser obtidas através da página da universidade no endereço www.ufrgs.br. E dando continuidade aos nossos diálogos, professor, vamos falar agora sobre uma publicação recente de sua autoria, né, que é o livro intitulado A História dos Evangélicos para Quem Tem Pressa. Professor, conta para a gente como surgiu a ideia de elaborar um livro sobre essa temática e também fala um pouquinho sobre a função social dessa obra. Então, esse livro ele faz parte de uma coleção da editora Valentina, uma coleção muito importante, que é História para Quem Tem Pressa, que é um trabalho de divulgação científica. A gente tem visto com os negacionismo, pseudociência, fake news, tanta desinformação que tem circulado, sobretudo na internet, e a editora Valentina ela trouxe essa coleção com um trabalho de divulgação científica, que é trazer o tema com a informação relevante, com uma informação criteriosa, que passou por estudos, mas numa linguagem acessível para a população, sobretudo para aqueles que não estudam aquele tema de forma acadêmica, então não está acostumado com com os conceitos técnicos, então em uma linguagem clara, em uma linguagem acessível, trazer essa informação relevante. Então a editora trouxe essa coleção que já tem uma série de volumes, de temas, como História do Brasil para Quem Tem Pressa, das guerras do século XX, enfim. E aí nós trouxemos essa contribuição, que é a História dos Evangélicos. Então, o título Para Quem Tem Pressa é porque faz parte dessa coleção, que é o tema que eu tenho estudado na minha carreira acadêmica há mais de 10 anos, fazendo projetos, pesquisa, e tal. E aí, esse tema, nós decidimos elaborar um livro que ele parte lá do início do movimento evangélico, na Reforma Protestante, século XVI, na Europa, e os desdobramentos, os movimentos, até chegar até chegar no Brasil, no século atual. Então, nós fazemos essa trajetória e trazendo aqui para o nosso contexto, para a nossa realidade. E nós trabalhamos uma novidade desse livro, nós conseguimos reunir mais de 70
denominações evangélicas diferentes. Então, é um trabalho hercúleo porque nós temos muitos segmentos evangélicos, muitas denominações diferentes, e fazer um trabalho que abrange o maior número possível foi um trabalho inédito, e o livro não se posiciona, porque nós temos assim, a literatura das igrejas, elas geralmente estudam outras denominações, mas a partir do olhar da sua própria, a partir de um julgamento que é feito pelo viés da sua própria denominação. E esse livro ele não vem fazer a defesa, a apologia de um ramo, de um segmento, mas mostrar a visão panorâmica. Por quê? Porque existem preconceitos. Por exemplo, existe o preconceito da sociedade, de quem não é evangélico com os evangélicos, mas existe preconceito entre os próprios evangélicos. Então, esse livro ele traz essa visão panorâmica, em forma assim, de um diálogo para que o evangélico de uma denominação, de um segmento, ele possa conhecer o que a outra denominação, o outro segmento prega, identificar pontos de contato. Muitas vezes o preconceito vem da desinformação, então essa informação ela ajuda na diminuição desse preconceito, por exemplo, e eu trago, inclusive, novidades, resultados de pesquisa nesse livro, porque algo que eu me preocupei é de trabalhar esses conceitos, porque a gente tem uma insuficiência, porque ficou sacralizado no meio acadêmico dividir o movimento evangélico entre tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Mas essa divisão ela não dá conta mais da complexidade, da diversidade do movimento evangélico. Então, você tem hoje características que antes eram bem marcadas. Essa igreja é desse segmento, ela tem essas características. E hoje isso já não é tão demarcado mais. Então, isso hoje se misturou. Então, é preciso de uma nomenclatura diferente, que seja mais abrangente, é isso que eu trago no livro, e também alguns conceitos novos, como de para-evangélico, que são aqueles segmentos que a grande maioria dos evangélicos não reconhece como sendo evangélicos legítimos. Então, a grande maioria não reconhece esse movimento. Então, eu faço toda essa discussão no livro de uma forma, como eu disse, com uma linguagem acessível, mas também sem ser raso, ou seja, com a profundidade, com a complexidade que o estudo histórico precisa ter, mas trazendo todo esse tema. E aí a gente tem uma apresentação, porque não é só algo metódico, aquela apresentação de denominações, uma lista, mas um diálogo, até porque muitas pessoas têm muitas dúvidas, por exemplo, qual religião tem qual prática, então, qual não pode doar sangue, qual não pode comer carne de porco, qual que guarda o sábado. Então, é um diálogo em que essas dúvidas elas são bastante dirimidas durante a leitura desse livro, justamente para o leitor ou a leitora conhecer melhor esse universo, não fazer confusões. Então, a gente tem, por exemplo, nomes parecidos, a Igreja Congregacional e a Congregação Cristã, são denominações diferentes. Nós temos os metodistas e os menonitas, são também igrejas diferentes, e por aí vai. Ou então as diversas igrejas diferentes, por exemplo, a gente tem a igreja presbiteriana, mas ela não é uma só. A igreja presbiteriana tem pelo menos 5 denominações diferentes, muito bem demarcadas. Eu costumo dizer que o estudo de religião, ele é como você procurar um mapa num aplicativo. Então, quando você coloca lá no seu aplicativo de mapa, você vai procurar um endereço e você coloca uma cidade, por exemplo, Goiânia, você vai ter uma visão panorâmica da cidade. Mas se você escolher um espaço específico e colocar zoom, então você coloca ali o centro, aí você vai identificando detalhes, a Praça Cívica, a Avenida Anhanguera, a Avenida Goiás, e à medida que você coloca mais zoom, você vai vendo mais detalhes. Então, o estudo da religião, eu gosto muito dessa metáfora porque é muito parecido.
Quando eu vou estudar, por exemplo, os evangélicos, o evangélico é um grupo muito grande, mas à medida que eu vou colocando o zoom, eu vou identificando as especificidades de cada segmento. E algo que eu costumo dizer muito, inclusive para os meus alunos, que é muito importante para quem quer estudar religião, é sempre você ouvir o que o próprio segmento diz, e não o que os outros estão dizendo sobre aquele segmento religioso. Então, é muito importante que você, na documentação, nos livros que você for ler, sobre um determinado segmento, você busque a fonte daquele próprio segmento, e não do que outros disseram sobre ele. Bom, então nós já temos aqui uma excelente indicação de fonte de informação sobre a temática de que dialogamos hoje em nosso programa, né? Nós já estamos caminhando para o final, professor, mas antes gostaria de deixar o espaço aberto para você nos indicar mais uma produção cultural que trate sobre essa relação entre ciência e religião. Bom, então, está essa indicação, claro, do livro. Quem quiser adquirir o livro pode entrar direto no site da editora, que é www.editoravaleNtina.com.br. Tem também o Instagram da editora, que é @edvalentina na rede social, e o meu próprio Instagram também, onde eu coloco muito conteúdo sobre o tema, né, que é @professor João Neto. E também tem o meu canal no YouTube, onde eu faço divulgação científica, que é o nome do canal no YouTube é Professor João Neto. Eu convido, então, quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, a se inscrever e acompanhar lá também. Do ponto de vista acadêmico, nós temos no Brasil a Associação Brasileira de História das Religiões, que realiza eventos nacionais e eventos regionais. E uma pergunta que eu costumo ouvir muito das pessoas em geral é sobre a tradução da Bíblia. E é interessante que eu escuto muitas pessoas falarem assim, qual que é a tradução mais confiável? Porque a Bíblia, que é um livro sagrado mais conhecido do Brasil, ela foi escrita em grego no Novo Testamento, hebraico no Antigo Testamento. Sempre digo, quem quiser ser um estudioso mesmo do tema, é ideal que aprenda essas línguas e lê o texto original. Mas caso a pessoa vá começar lendo a tradução para o português, a Bíblia de Jerusalém é a tradução mais reconhecida no meio acadêmico, porque toda tradução ela deixa a desejar, naturalmente, mas no caso da Bíblia de Jerusalém seria a tradução mais confiável que nós temos na língua portuguesa. Bom, então eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer essa divulgação nesse espaço. Mais uma vez, parabenizar a equipe pela iniciativa desse projeto muito importante, muito relevante, e até a próxima. Muito obrigado. Professor João, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Os nossos diálogos foram muito ricos e foi muito bom matutar e aprender com você. E hoje nós ficamos por aqui. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!